Opa! No sábado passado, quando eu cheguei aqui, olhando para o rosto desses meus irmãos queridos, eu fiquei pensando, Senhor, que trabalho! Existe uma resistência espiritual, mas existem corações abertos, que trabalho. Eu vou ficar só assistindo o que o Senhor vai fazer. E o Senhor tem realizado obras extraordinárias na sua vida. O Senhor é que tem realizado estas obras. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Bom, eu não vou despedir de ninguém, temos trabalho, temos serviço logo mais à tarde, temos um tema maravilhoso, incrível, que mexe com o meu coração e você não pode perder. Então, hoje à tarde, a partir das 3 horas, 3 p.m., não faltem, estejam aqui, ok? Vamos lá? O título é esse que vai ser colocado aí, mas antes, enquanto está sendo colocado, eu tive uma surpresa muito agradável e eu quero chamar aqui o Silas, filho do Wagner. O Silas está aqui há pouco tempo. E o Silas viveu uma experiência muito importante. E quando ele me contou, eu senti imediatamente no coração que o Espírito Santo queria que esta experiência que ele viveu fosse transmitida, fosse passada para vocês, para todos nós aqui, tá bom? Silas, por gentileza, conte. Feliz sábado. Na noite de ontem, estava amanhecendo às 4 horas da manhã, eu tive um sonho que eu tinha acabado de acordar com um barulho muito forte. E eu olhei assim para a janela e eu vi uma luz. E essa luz era muito forte e eu vi as pessoas gritando que Jesus estava voltando. E eu não entendi muito por causa que eu estou aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam inglês e eu não entendo inglês. Eu entendo algumas coisinhas. E aí eu corri. Fiquei muito alegre, fui falar com meu pai, só que a porta do quarto dele estava trancada. E eu fiquei agoniado por causa que eu não conseguia falar. Eu estava muito feliz. E eu fiquei sem saber o que fazer e meu pai estava dormindo. E eu pedi assim ao Senhor, né? E de repente assim eu ouvi a voz da fechadura assim. E quando eu abri, a porta estava aberta. Eu abri, entrei, fui falar com meu pai, não estava conseguindo falar direito por conta do meu emocional. E ele ficou sem entender também, acordamos rápido e fomos para a sacada da casa ali na varanda e ficamos olhando. E eu olhei para o céu e meu pai também estava comigo, a Lorene. E Deus, assim, as estrelas do céu estavam todas caindo. E as pessoas estavam em tremenda agonia, correndo para o lado, com medo. Muitas pessoas estavam com medo. Eu também vi bolas de fogo caindo. Muitas bolas de fogo perto da nossa casa caía. E o meu pai ficava mandando a gente se arrumar para a gente sair, para ficar esperando. E depois disso eu ficava olhando para o céu e pensando se era não, né? Que foi possível eu ter acompanhado de Jesus desde o meu nascimento até hoje e eu vou ter o privilégio de ir para o céu. E foi muito importante para mim. Logo após isso eu acordei e fiquei chorando e isso aí já eram umas 6 horas da manhã. Meu pai estava acordando para ir para a escola. Ele se ajoelhou ao pé da minha cama e começou a orar comigo. E durante esse dia, que foi ontem, eu fiquei muito em comunhão com Deus. A minha mente estava aberta. Assim, eu não parava de pensar nisso, que Deus pode voltar a qualquer hora, né?
Nós não sabemos, mas ele pode voltar. Glórias a Deus, irmãos. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com seus filhos. Ele está falando com as suas pessoas. Por todos os lugares. Por onde eu vou, olha que a gente roda muito. Todo final de semana, praticamente do ano, nós estamos em uma cidade, em um lugar, pregando em alguns continentes diferentes. E nós estamos vendo a mesma coisa, um grande movimento. Pessoas com o mesmo foco, com a mesma linguagem, com o mesmo sentimento, com a mesma disposição espiritual, e quando se encontram, se amam profundamente, intensamente, com amor que o Espírito Santo jorra no coração. Está acontecendo alguma coisa extraordinária, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de... Olha só quem está aqui. Quero apresentar para vocês, com muito carinho, os meus filhos, né, com a minha esposa. Aqui é o Jonatas, né, Queiroz, está aqui. É a Sarinha Queiroz. Observe que os dois têm a minha cara, não puxou nada para a mãe. Coitadinha. Digam para ela depois que eles têm a cara dela para ela ficar satisfeita, senão ela fica triste. Mas na verdade eles têm a minha cara. Não puxou quase nada para ela. Então estamos aqui, estou apresentando a minha família para vocês, já que nos tornamos muito amigos e bem mais achegados. A nossa intimidade já está grande. Somos, né, irmãos nessa jornada. E aqui a minha família quero apresentar para vocês. Bom, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Esse texto, ele é muito especial para mim. Números, capítulo 11. Estou dando um tempinho para você encontrar, para fazermos a nossa oração. Precisamos que o Espírito Santo nos direcione, nos ensine, nos mostre o caminho do Espírito, não o caminho da letra, para que o Espírito nos alcance e transforme a nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, depois de muitos milagres, depois de libertações que nós nem temos noções da maioria, mas aqui chegamos pela Tua graça, essa graça tão linda, tão especial, que o pastor Oséias cantou. Louvado seja o Teu santo e sagrado nome. Estamos aqui para recebermos a influência transformadora, que devasta as trevas do nosso coração e coloca a Tua maravilhosa luz na nossa existência, que nos dá discernimento. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos por meio de Cristo Jesus. E nós oramos, no nome de Jesus, por esta bênção. Amém. A partir do verso 25, e vamos seguir na leitura até o 29. Então, o Senhor desceu na nuvem e fez o quê? E falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. 70 anciãos receberam o Espírito Santo ali. Quando o Espírito Santo repousou sobre eles, aconteceu o quê? Profetizaram. Quando o Espírito Santo pousou sobre eles, desceu sobre eles, foi derramado sobre eles, como uma chuva que cai sobre a terra, eles começaram a profetizar. Aqui é um tipo de Pentecostes, é uma figura do Pentecostes. E um adendozinho, triste, mas depois nunca mais.
26. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um chamado Eudade e outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. 68 lá com Moisés, recebendo o Espírito, e 2, formando 70, e 2 ficaram um pouco mais atrás, e não chegaram lá, permaneceram no arraial. E eles também receberam o Espírito. E chamaram a atenção. E todo mundo ficou impactado. Alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Eles receberam e começaram também a profetizar. Então, 27. Correu o moço e anunciou a Moisés. Sempre tem que ter um para entregar, não é? Sempre tem que ter um para dizer, olha lá, estão fazendo isso, olha aqui. Correu o moço, ingênuo, inexperiente, moço. Eudade e Medade profetizam no arraial, Moisés. 28. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Irmãos, que coisa extraordinária. Vamos recapitular alguma coisa, para a gente entender esse contexto. Olha só para essa imagem. Vida de escravo não é fácil, não é verdade? Tente se imaginar, para você entender a cabeça, um pouquinho da mentalidade daquelas pessoas, tente se colocar no lugar. Olha esta cena. Imagine que você está ali. Imagine. Grenibel, faz de conta que você é esse fortão aqui, ó. Que tal? Olha só, o povo de Deus humilhado, explorado. Imagine a exaustão física, o castigo, as dores no corpo, as chibatadas, as palavras de comando, ninguém pedindo por gentileza, ninguém dizendo, me faça um favor. Não existe isso. É vida de escravidão. É jugo. Ninguém pensa, ninguém sonha. Está todo mundo proibido. Tem que ser feito o que eles querem. O que o sistema quer. O que o sistema impõe. É isso que tem que ser. Chegou um ponto que o povo não aguentava mais. Porque o sonho do povo era um Egito bom para eles. Lá no fundo eles gostavam das coisas do Egito, afinal de contas, 400 anos, cerca de 400 anos ali no jugo, né, do Egito. E nos últimos anos as coisas cada vez mais arrochadas, eles apenas queriam e gostavam daquilo ali, queriam viver no Egito, mas com uma vidinha mais ou menos, pelo menos, alguma coisinha melhor. Mas o sofrimento fez com que o povo pedisse arrego. O sofrimento fez com que o povo caísse no chão e gemesse, e clamasse ao Senhor, e se lembrasse de uma promessa, de uma profecia, e reclamasse o cumprimento dessa profecia. E você conhece a história? Moisés, um homem sensível, chamado por Deus, preparado 40 anos, observe que não foi um preparo tão simples, tão fácil, mas no processo de 40 anos, lá no deserto de Midian, ele foi convertido ali por Deus. Deus trabalhou intensamente com este homem, para eliminar, para limpar toda a cultura do Egito. E ele chega de fora sabendo como funciona a cultura de Deus no coração, com um sentimento espiritual no coração, com uma outra postura, posição, enxergando a sua realidade, sabendo quem é o Senhor Deus. Ele chega agora para poder tirar o povo de Deus numa sucessão de milagres, 10 pragas incríveis,
Deus dirigiu todas as coisas e pelo poder do Senhor Deus tirou o povo daquela situação de vexame, miserável, triste, de dor, angústia, de desespero, de desrespeito, aonde o senso de valor próprio deles estava, a autoestima estava jogada no chão, no lixo. Deus então tira o seu povo. Que dia feliz, que dia alegre. Imagine que você está com a sua família aqui, no meio, e vocês estão saindo. A promessa é de uma terra nova. A promessa é de que agora você pode fazer parte de uma nação ali, sustentada pelo poder de Deus, uma nação que tem identidade, a identidade foi devolvida, e agora você seria um país, seria uma nação, seria um lugar maravilhoso, onde você poderia viver do jeito que você quer, fazer as coisas que você quer, ter a liberdade, o sonho da liberdade, e você sai. Só que na sequência, logo você começa a perceber que a peregrinação, ela não poderá ocorrer de forma tão confortável, tão tranquila, e você olha, imagina você aqui, percebendo. Imagina você percebendo o desafio e olhar para isso. E finalmente, quando chega num local, você não tem para onde fugir, os soldados estão chegando, o que fazer? Deus, Ele vai tomando providências e realizando milagres para libertar o seu povo. O seu povo atravessa o Mar Vermelho. Deus realiza algo extraordinário, elimina os seus inimigos, e agora finalmente o povo está livre. Mas é uma jornada, é um desafio tremendo. Observe que Deus, Ele precisa tomar duas providências, e para você entender, vou colocar aqui. Deus precisa reformar a vida do povo, os hábitos, os costumes. Deus tem que fazer um trabalho de resgate. Observe que eles têm a cultura de escravo, têm a cultura do Egito, não têm noções básicas, e Deus precisa recuperar o seu povo, reeducar o seu povo, e Deus está preocupado com o corpo, com a mente e com a área espiritual deles. E Deus tem uma proposta, Deus tem um plano, e nesse plano Ele muda, em primeiro lugar, o regime alimentar do povo, para o povo ter mais lucidez, mais clareza, para então ter uma chance maior para compreender as coisas espirituais. Deus, então, Ele cerca o seu povo de proteção, porque senão seria impossível a vida humana. Olha como Deus, Ele pensa na gente. Ele está preocupado com o nosso corpo, está preocupado com a nossa mente, com a nossa área espiritual. Ele tem um plano para isso. Ele tem bênçãos especiais para nos cercar, para nos ajudar, nos sustentar, nos viabilizar nessa jornada. Durante o dia, mais de 40 graus, um calor insuportável, sem água. À noite, abaixo de zero, impossível. Cerca de 2 milhões de pessoas, impossível. Deus, então, com a sua nuvem, dando como um refrigerador, um ar-condicionado, tranquilo, quebrando aqueles raios tão fortes, tão causticantes do sol, e dando um ambiente agradável, e à noite esquentando um pouquinho essa coluna de fogo. O povo precisava se alimentar, e Deus concedeu o alimento na medida, a dieta perfeita, fantástica, uma provisão incrível, saudável. Com este alimento que Deus estava oferecendo,
muito diferente do alimento que eles estavam acostumados, Deus estava dando oportunidade para eles de uma reeducação. Mas para ser reeducado é preciso você aceitar a proposta. É preciso você abrir o coração e se esforçar, e depois disso virá a recompensa. Deus então dá o maná, que é alimento completo. E qual foi a resposta do povo? Qual foi a resposta do povo? Observe o que Deus tem feito na sua vida. Qual tem sido a sua resposta? Olha quantas bênçãos, quanto privilégio. A carinha do povo está boa aí? Eles estão com a cara meio feia. Observe, estão com a cara fechada. Você não vê a presença do Espírito Santo neles. Você vê o espírito de crítica, espírito de contenda, espírito de revolta, espírito de acusação. Você vê tudo isso aqui. Pessoas questionando. Aqui no verso 1 de Números, diz o seguinte, olha: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Você acha que o povo teria condições de se queixar da sua sorte? O povo estava sendo cuidado por Deus de forma sobrenatural. O povo não estava ali para ficar ali no deserto. Deus estava conduzindo o povo para um lugar maravilhoso, Canaã. Quantas promessas! As terras dos seus antepassados, determinadas por Deus, separadas por Deus, seriam devolvidas. Estavam de posse dos inimigos, seriam devolvidas para eles, e eles voltariam a ser uma nação. E o povo estava nessa situação, se queixando da sua sorte. O Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Observou? E eles então fixaram mesmo, sabe, o coração nisso, e carregaram, e não quiseram compreender o privilégio. Não quiseram compreender o privilégio. Aqui você observe no verso 4, Números 11, diz assim: e o populacho que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? No verso 6, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Verso 10, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à sua porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Verso 11, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura este povo? 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Observe aqui o drama. Você aguentaria uma igreja inteira na sua cola, no pé do seu ouvido, chorando e reclamando, lamentando, lamuriando? Principalmente quando você olha para a vida das pessoas e enxerga ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, privilégios especiais, e as pessoas não conseguem compreender esse privilégio, e fica se queixando. De vez em quando eu recebo, nos meus aconselhamentos aí pela vida, recebo uma mulher se queixando do marido, depois recebo o marido se queixando da mulher, e diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, se queixando do privilégio de ter um homenzinho como esse, de ter uma esposinha como essa, tão especial. Pessoas se queixam. Não vão se abrir nunca para
o valor do presente, para a perspectiva espiritual das coisas. Estão destinados à vontade, ao eu, à carne. Então, esta mulher não dá o retorno que eu quero. Mas eu nunca penso em amá-la, porque quem ama se doa, se entrega, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Efésios 5, 25. Não é verdade? E um, com uma atitude egoísta, e o outro também, não consegue entender o privilégio de uma família. E algumas pessoas até partem para aventuras e traições, dando as costas para um presente que Deus deu, desrespeitando, valorizando, humilhando, jogando fora. A natureza humana. Que igreja, não é? Essa de Moisés. O que você acha? Você aguentaria uma igreja dessa? Estando ali juntinho com Moisés? Ou será que nós faríamos parte do povo, com a visão do povo, a cultura do povo, olhando para Moisés dizendo, esse homem é um louco. Ele nos trouxe aqui para perecermos nestas condições. No Egito, contudo, ainda estava melhor. Que absurdo, irmãos! Que absurdo! A mente, quando ela se fecha para aquilo que é espiritual, ela se embrutece. É como lá no Salmo 73, que é o de Asaf. Asaf, quando é levado para o santuário, ele entende o fim dos ímpios, porque ele estava só reclamando, lamentando, dizendo, de contínuo sou afligido, de sol a sol, castigado, tudo que eu faço é na luta, na dificuldade, eu fico suando a camisa, e não vejo resultado, e eu estou desanimado, eu acho que eu vou parar, não é possível e tal. Quando eu olho para os ímpios, todo mundo bonitinho na foto, no Facebook, nas redes sociais, na TV, nas revistas, todo mundo saudável, lindinho, exibindo dinheiro, etc. E são ímpios, a boca deles desanda contra o Senhor. Como que pode? Deus não está vendo tudo isso, não? Deus pega então no braço de Asaf e diz, filho, para você deixar de ser cego, entra aqui no santuário. Quando ele entra no santuário de Deus, ele atina para todas as coisas, ele enxerga de forma espiritual todo esse contexto, e quando isso acontece, Asaf fica bonitinho. Senhor, me perdoe, porque quando eu falei, os meus sentidos estavam embrutecidos, falei como um irracional à tua presença. O Senhor é maravilhoso para mim, o Senhor tem feito tantas coisas em meu favor, o Senhor está nos céus aí, em meu favor, o Senhor abre as janelas, e o Senhor me abençoa. Senhor, louvado seja o teu nome. Olha que conversão de Asaf. E o povo de Israel estava ali, chorando, lamentando, não quiseram compreender o privilégio, não é? Reforma sem reavivamento mantém a mente embotada. E alguns acham que se fizer reforma, já estão com o passaporte garantido para a eternidade. Não é assim. Quem salva é Jesus. A reforma, ela limpa os canais, limpa a área para te potencializar, te viabilizar. É plano de Deus. Ele está preocupado com o seu corpo, com a sua mente e com este templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós. Em meio a um mundo desse, como preparar um povo para passar pela grande tribulação incólume? Como? Reforma sem avivamento, mantém a mente botada. Olha só como funciona. Interessante isso. Até que Moisés foi orientado por Deus, porque Moisés também estava pirando. Se coloca no lugar de Moisés. Você trabalhar com um povo que só reclama, que é raça ruim, não é? E Deus está dizendo, olha, este é o meu povo, eu tenho planos para o meu povo, eu quero salvar o meu povo,
é o meu povo, cuida do meu povo. E Moisés desesperado: Senhor, eu não estou dando conta dessa situação não, por favor me ajuda. Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou te mostrar uma coisa e você vai entender. Escolhe 70, só 70, veja, quem são os melhorzinhos ou os menos piores? 70, dos príncipes aí, 70 de Israel, reúne os 70, e veja o que vai acontecer. Vamos lá, reuniu os 70, e agora eles estavam ali, e Moisés disse: Senhor, estão aqui. A nuvem desceu, e o Senhor Deus se manifestou, derramou o Espírito Santo sobre eles, e eles profetizaram. Acontece que 2 ficaram aonde? No arraial. Lá no arraial. E lá no arraial, eles também receberam o Espírito Santo que caiu sobre eles. E eles começaram a profetizar. O que significa profetizar? A Bíblia não tem, essa palavra não tem nada a ver com o sentido pejorativo, popular, que as pessoas têm no coração por aí. Porque o diabo distorceu ao máximo esse sentido. Isso tem a ver com ensinar, com falar daquilo que o Espírito Santo está iluminando a respeito das Escrituras, é a compreensão, é o discernimento, é a orientação, é a pregação, e começa a falar sobre as coisas de Deus de uma forma tão poderosa, tão impactante, que quando as pessoas olham e ouvem e observam, elas se sentem tocadas pelo Espírito. E ali tinha uma parte de gente que estava com medo. Nossa, que coisa estranha, gente, olha, eles estão falando como nós nunca ouvimos. E outros estavam maravilhados, dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo. Mas um moço saiu correndo para entregar Eldade e Medade. E assim que Moisés recebeu a informação, antes de Moisés falar, Josué tomou a frente, zeloso pela obra de Deus, fiel ao seu líder, excelente pessoa. Só faltava uma coisinha: ele só não tinha mente espiritual, ele era um religioso fantástico. Algumas meninas chegam dizendo: olha, arranjei um namorado, ele é uma excelente pessoa, é um ser humano maravilhoso, eu fico olhando para ele encantada, é uma coisa linda. Ele só tem um probleminha só um probleminha, ele não gosta muito das coisas da igreja não, mas é só esse probleminha, mas ele é uma excelente pessoa. Zeloso, cidadão formidável, fantástico. E Moisés, sensível ao Espírito Santo. Moisés estava impactado, impressionado, porque naquele momento ele entendeu algumas coisas, olhando para uma igreja que do ponto de vista humano não tinha solução. Ao enxergar de forma espiritual o contexto, ele viu a provisão de Deus, ele viu o plano de Deus para levantar uma igreja fervorosa para cumprir a missão. Quando Moisés viu o que aconteceu com 70, ele pensou: e se acontecesse com todo o povo? E ele sentiu no coração que este era um plano futuro de Deus, de conceder o seu Espírito para todo o povo, porque todo o povo se levantaria espiritualmente para profetizar, ou seja, ensinar ao mundo e pregar o Evangelho. Ele estava emocionado com isso. Mas olhou para Josué e disse: Josué, você está com ciúmes de mim? Você está resistindo ao poder do Espírito Santo? Você está querendo matar a obra que o Espírito está fazendo? Você está querendo impedir, em nome do zelo e do cuidado que você tem por mim? Josué, abra a cabeça, você está cego, Josué, as coisas não funcionam assim.
Quem dirige esta igreja é o Espírito Santo e não o ser humano. Olha só, que surpresa extraordinária o Espírito está nos concedendo. Ele está nos concedendo uma amostra daquilo que Ele vai fazer. O Espírito será derramado de uma maneira tão forte que esta igreja terá solução, será levantada e triunfará. Olha só, Moisés, uma mente espiritual, intimidade com Deus, discernimento, impactado com uma coisa incrível, maravilhosa que estava acontecendo. Josué, com a cara fechada, zeloso, cuidadoso, diz: tem alguma coisa perigosa aí, tem alguma coisa que não dá certo, isso não pode acontecer assim, tem que acontecer do jeito que eu já estou acostumado a ver, do jeito que sempre foi, tem alguma coisa nova, isso é perigoso, isso pode dar problema. Moisés, por favor, impeça. Querendo matar o excesso de zelo, ele mata o ideal, querendo eliminar com a obra do Espírito Santo um religioso. E o povo, com a cabeça lá no Egito, com as comidas do Egito, com as diversões do Egito, com as coisas do Egito. E ali no deserto eles não tinham acesso a nada do Egito. E eles estavam desesperados porque o coração deles estava comprometido com o Egito. Que caminhada, que jornada incrível. Irmãos, agora se preparem, no nome de Jesus, porque eu quero mostrar algo que vocês já estão preparados para entender. Olha só, dá para enxergar direitinho? Olha só, irmãos, 1844, há uma profecia de Jesus, Mateus 25, e ele fala de um período em que as virgens todas dormem. Esta era tremenda, de 1260 anos, que está na profecia, dentro da grande profecia de Daniel, não é? 8,14, das 2.300 tardes e manhãs que você conhece bem. Esse último período de 1260 anos seria difícil, a verdade lançada por terra, e isso prosperaria durante esse tempo todo, mas Deus levantaria alguns movimentos, mas mesmo assim as virgens dormiram, todas dormiram. E houve à meia-noite um grito. De quem? Quem gritou? Quem gritou? O Espírito Santo gritou. Aí vem o noivo. E o noivo veio? Sim. O noivo veio em nosso favor, no seu ministério bifásico no santuário. Ele veio em nosso favor, entrando no Santíssimo. E no Santíssimo inicia o tempo do fim, o juízo. Aqui, por conta de uma grande decepção, anunciada em Apocalipse 10, que você conhece muito bem, por conta desta grande decepção, houve uma sacudidura, e nesta oportunidade da sacudidura, o que foi tirado? Um remanescente, com a mente aberta e o coração disponível para ouvir o quê? A voz de Deus, e ser recuperado, receber como restauração a verdade de Deus, as verdades lançadas por terra. Então, olha só, nesse período de restauração da verdade, as doutrinas perdidas, jogadas no chão, com a lei quebrada, foram resgatadas, inquiridas e levantadas novamente. Doutrina do sábado, da lei de Deus, santuário, volta de Jesus, estado dos mortos, e foi dada para esta igreja também o quê? Reforma de saúde. Um povo que deveria ter uma mente clara, um corpo saudável, uma mente robusta, para não padecer como os do Egito padecem,
para não perecerem como os outros, para poder serem portadores de um conhecimento e de uma luz para anunciar para o mundo. Observe aqui Deus repetindo a sua ação poderosa de amor, de carinho, que ele já tinha operado em prol do povo de Israel. E aí, olha só, surgiram os remanescentes históricos, mas num determinado ponto em que as pessoas foram recebendo estas revelações, essas verdades todas, não é? A Igreja Adventista Sétimo Dia, o movimento da Igreja Adventista Sétimo Dia, que iniciou dia 22 de 1844, 22 de outubro de 1844, eles foram crescendo, e nós fomos recebendo essas verdades, estudando a palavra de Deus, voltando à fonte bíblica, mas chegou um ponto aqui onde houve uma divisão. E aqui no estado de Minnesota, em Minneapolis, no ano de 1888, numa conferência geral, a Igreja Adventista passou por uma sacudidura terrível, porque uma verdade foi apresentada pelo Espírito de Deus e ela foi fortemente rejeitada, a mensagem da justificação pela fé, porque ainda, apesar de todas essas doutrinas, eles estavam impregnados, por conta do seu repertório religioso, estavam impregnados de justificação pelas obras. Eles acreditavam que se guardasse a lei de Deus já estariam salvos, só bastava isso. Repetindo o mesmo erro dos judeus, na letra, e não compreendendo o espírito, a essência de todas as coisas. Houve um racha, porque Ellen White apoiou a mensagem apresentada por dois leigos, John e Wagner. E quando eles apresentaram, houve aquela resistência tremenda. Ellen White, a profetisa do Senhor, responsável, por orientar a igreja, ela deu apoio para eles. Mas a igreja oficialmente, já como sistema, como organização, rejeitou. E aqui foi um momento delicadíssimo na nossa história, na nossa experiência. Mas na sequência, Deus concedeu todo o apoio, toda a força para um realinhamento, uma recuperação. O legalismo perfeccionista versus a justificação pela fé. Que desafio! A verdade estava sendo concedida, recuperada de forma progressiva, de acordo com a abertura que a igreja estava concedendo. Que desafio, irmãos! E na sequência, repete-se o mesmo contexto: as virgens voltam a dormir. E vem um estado de torpor espiritual, de letargia, de mornidão. Uma fase em que a igreja morria de medo do perfeccionismo, partiu para a justificação pela fé, e outros, com medo das ideias da justificação pela fé, preferiam ficar com as ideias antigas, e remanescentes históricos, etc., e uma situação muito desafiadora. E hoje nós estamos enfrentando crises espirituais, conforme nós temos visto até aqui, tem sido um desafio. Agora, irmãos, observe, hoje, na sequência, há uma divisão, porque agora é fim, é chegada, estamos na fronteira. Novamente, uma divisão, como fruto dessa crise, pela ação do Espírito Santo. Surge em 2010, como vimos ontem à noite, um documento, que é uma mensagem de Deus para esta igreja, de grande misericórdia, apelo urgente para o avivamento e reforma. A resistência a este apelo urgente ao avivamento e reforma se apresenta em contrafações. O perfeccionismo é uma contrafação.
aonde algumas pessoas entendem que se fizerem essa reforma, já estão salvos e garantidos. Pronto, acabou. Mas o coração ainda encontra-se aonde? No Egito. Porque ainda não possuem o Filho. Porque estão resistindo ao Espírito Santo. E o Filho não pode ser gerado no coração, porque é gerado pelo Espírito de Deus. E aí, antitrinitarianismo, para resistir ao máximo à atuação do Espírito Santo, o laodiceanismo, como vimos ontem, espiritualismo e um monte de contrafações, para poder dividir a igreja. Justificação pela fé, apelo urgente para avivamento e reforma e cumprimento de missão. Estamos diante do fechamento da porta da graça. Olha só, esse é o momento de uma grande divisão. Sacudidura. De um lado, o remanescente fiel. Do outro lado, os apostatados. Aqueles que estão envolvidos nestes movimentos e resistindo ao apelo urgente e se entregando para suas conveniências e uma vida indiferente ao Espírito Santo. É o que acontece com Laodiceia. E o vômito de Deus está no processo, já acontecendo. Eu expliquei ontem que o vômito de Deus é quando Deus expele do seu corpo, expele de si mesmo, entrega aquilo que a pessoa definitivamente decidiu, e ele não toca mais. Aí vem o pecado contra o Espírito Santo. No momento em que a chuva serode está caindo como gotas, o Espírito Santo está sendo retirado progressivamente daqueles que dizem: rico estou, farto estou, de nada tenho falta, não preciso de nada disso. Deixa eu seguir do meu jeito, da maneira como eu quero. A chuva serôdia é um processo que tem início e ele vai crescendo até chegar no auge. Nós estamos neste processo. A chuva serôdia, ela não cai da noite para o dia, assim, de repente. Não. É um processo que envolve preparo, aceitação, quebrantamento do coração, humilhação do eu, crucificação da carne. É um preparo que tem a ver com duas coisas, não é? O reavivamento associado com a reforma espiritual. Isso andando juntinho, porque o resultado disso é o discipulado e o cumprimento da missão. Porque o poder de Deus não é para eu ficar aqui, ai que gostosinho, aleluia, glórias a Deus, ai que sensação boa, ai que coisa boa, o Espírito Santo está caindo sobre mim. Não, não é para isso não. É para profetizar. O Espírito Santo foi derramado e eles profetizaram. É para sair ensinando. Profetizar não é ficar adivinhando o futuro, isso é espiritualismo. Não é ficar dizendo, porque é isso que vai acontecer, não sei o que, fora da base bíblica. Porque eu penso, eu tive assim uma ideia e tal, porque não sei o que, e vem as contrafações, gente tendo sonhos e visões e coisas muito diferentes da palavra de Deus. Tem as contrafações do diabo, e ele vai fazer o máximo para que essa Babilônia se apresente com toda a sua força, pela confusão religiosa e espiritual. É um processo, irmãos. E a chuva serôdia, ela cai primeiro sobre os indivíduos que estão gemendo e suspirando por causa das abominações que se cometem no meio dela. Mas não são aqueles que estão com o dedo em riste acusando, não. São aqueles que estão com os joelhos enterrados no chão, intercedendo e clamando com o amor de Cristo e suplicando pela libertação, pelo livramento da igreja. São incapazes de acusar alguém, são incapazes de se apresentarem como modelos, são incapazes de fazer isso.
porque eles têm uma visão aberta da realidade que eles vivem, porque eles são sustentados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então não tem ninguém superior ao outro que possa dizer: façam como eu faço, me sigam, que vai dar tudo certo. Não. São pessoas que têm o coração quebrantado, humilhado, que têm o eu no chão. Aí sim o Espírito de Deus, ele entra, e você poderá ver o fruto. Sabe qual é o fruto de quem está sendo batizado pelo Espírito de Deus? De quem está recebendo a chuva serôdia? Sabe qual é o fruto? É o amor. Não é a quantidade de pessoas que você dá estudos bíblicos, não é a quantidade de pregações que você faz na igreja, não é a quantidade de tempo que você gasta ajudando os departamentos, não é isso. Não é se você orou e alguém foi curado, não é se algum milagre aconteceu, não é isso, mas é o amor. Porque partindo do amor, partindo da essência, que é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, as outras coisas são consequências naturais, e que não colocam você numa exposição: eu faço, então estou bem. Não, isso é contrafação. Então primeiro a chuva serôdia tem que cair sobre aqueles que estão se quebrantando, aqueles que estão buscando aqui a chuva serôdia, aqueles que estão, correndo atrás realmente do prejuízo, para serem resgatados, serem recuperados, para que o gafanhoto devorador, o que ele destruiu, seja restituído, porque a chuva do Senhor cairá, a chuva do Senhor. E na sequência, em um dado momento da sacudidura intensa, haverá realmente de uma forma maravilhosa, incrível, Deus, o Espírito Santo, ele vai tirar, ele vai arrancar o joio, que ainda resistiu. Ele vai arrancar o joio e vai deixar o trigo. Nesse processo, quando estiver a maioria formada por trigo, porque o trigo ele não sabe que é trigo. Toda vez que ele olha para ele, ele não se vê como trigo. Mas ele não desiste de ser um candidato a trigo. Ele não bate a mão no peito e diz: eu sou trigo, seja como eu sou, olha só. Não. Ele enxerga a sua indignidade o tempo inteiro, porque esta é a sua realidade. E quanto mais ele se aproxima do Espírito Santo, menor ele se vê e se percebe. Quanto mais próximo de Deus, mais humilhado o coração, e mais necessitado ele é. Sabe por que você ora pouco? Porque você não vê necessidade para orar mais. Sabe por que você não vê necessidade de orar mais? Porque você está resistindo ao Espírito Santo, porque Ele é o único que pode te mostrar a sua realidade. Você está no estado de perigo, de alerta, que o seu celular toque, que as buzinas dessa cidade inteira toquem, estado de alerta, é perigoso, um passo para a morte. Mas a partir do momento que você olha, se arrepende e toma a sua decisão, se quebranta e começa a buscar a Deus, ao invés de você se sentir bem, agora estou buscando a Deus, estou tão bem, cada vez melhor, estou buscando a Deus, você vai se sentir humilhado, você vai ver a sua realidade, porque você não se conhece, não se percebe em sua realidade. É isso que acontece com a gente, irmãos. Quando der a maioria, aí vem de uma forma especial, na plenitude, a chuva serôdia sobre a coletividade, sobre a igreja como um todo, e o resto, e o remanescente se levantará para passar pela grande tribulação e cumprir definitivamente o sonho de Deus, a pregação de Deus. E Deus, neste momento, terá atendido a oração de Moisés, que um dia ele orou e clamou: Senhor, que o teu Santo Espírito caísse sobre toda a igreja. Se todos profetizassem. Senhor Deus, por favor.
Irmãos, a resistência ao apelo urgente é apostasia. E é chamada de apostasia ômega, porque no passado, aqui nesta fase, um homem chamado Kellogg, Dr. Kellogg, se meteu numa contrafação, um panteísmo, afetando a natureza de Deus. Ellen White diz: esta é apostasia alfa. Virá uma nos últimos dias, pior, mais forte. Perfeccionismo afeta a pessoa de quem? Natureza de Cristo. Antitrinitarianismo afeta diretamente o quê? O Espírito Santo tem sido o foco. E assim por diante. O laodiceanismo afeta a pessoa de quem? Do Espírito Santo, porque resiste ao conselho, resiste à voz dele. É uma resistência a Cristo também. Não é? E o espiritualismo é uma resistência a Deus também, de uma forma completa, irmãos. É algo terrível que está batendo a porta. Estamos exatamente neste momento profético, irmãos. E é fácil você perceber, com a ajuda do Espírito Santo, qual é a sua posição neste momento, qual é a sua realidade. O tempo vai passando e a situação vai se distanciando entre esses dois polos e vai ficando cada vez mais difícil. Mas na palavra, no Evangelho, nós encontramos que há chance, há possibilidade de um milagre maravilhoso de Deus, desta pessoa se arrepender e mudar de posição. Esta realidade é uma realidade para você observar e olhar para si e entrar em intercessão pela igreja e clamores por si mesmo, pela sua família, e entrar no processo de preparo e de vigilância dos sentidos. Você nunca poderá pegar isso daqui para apontar o dedo para alguém, para comparar essa igreja com outra igreja que você considera desandada, ou de uma forma geral, a situação da igreja hoje. Entenda, nós estamos na sacudidura. O que interessa é o seguinte: qual é o meu ministério dentro desse processo? Qual é a minha participação? Qual é o meu chamado? De que forma eu devo me posicionar? Compreende, irmãos? Deus nos chama para o ministério, porque todas as vezes que o Espírito Santo te tocar, você vai profetizar, você vai seguir para pregar, você vai seguir pelo seu ministério. E eu já disse aqui, num dia, que seria algo maravilhoso demais, todas as vezes que nós nos encontrássemos, nós nos perguntaríamos uns para os outros: e como anda o seu ministério? Como anda o seu ministério? O meu ministério está muito bom, Deus tem abençoado muito, eu tenho procurado fazer isso, e etc. Trocas de experiências, sabe, porque o poder de Deus, na graça e na misericórdia dele, vai atuando, e o Espírito Santo vai viabilizando, e os milagres intensos vão surgindo. E Deus mandará as chuvas no seu devido tempo e na proporção certa. Dedique-se pouco para a área espiritual, dedique-se pouco para a pregação do Evangelho, e você receberá pouco ou quase nada do Espírito Santo. Dedique-se muito na busca por Deus, dedique-se muito na pregação do Evangelho, coloque-se à disposição de Deus, e você receberá muito da chuva serôdia. Essa chuva de lucidez é uma chuva de luz que proporciona lucidez, discernimento e clareza. E Deus disse que haja luz, o Espírito pairava sobre a terra, um caos sem forma e vazia. Compare com a nossa mente presa no labirinto existencial, desconexa, sem forma e vazia, como Babilônia, confusa, e o Espírito de Deus paira esperando a oportunidade.
Quando você autoriza, o Espírito Santo entra com a sua luz e ele organiza tudo e prepara para ser recriada aos moldes do sonho de Deus. É a chuva de luz, é a chuva da glória, que é a presença de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, e você vai ser chamado de templo do Espírito Santo, e vai glorificar a Deus, não com palavras, mas na carne, com a sua vida, com o seu corpo. É a chuva da presença de Deus, da glória de Deus. É a chuva do amor, Romanos 5,5, é o Espírito de Deus que derrama no nosso coração o amor. Gálatas 5,22, é o fruto do Espírito, é uma chuva, ela cai na nossa vida, para que nós tenhamos foco, tenhamos sentido, tenhamos uma experiência com Deus linda, e um trato diferenciado com a igreja, não para criticá-la, para condená-la, para acusá-la, mas para ter misericórdia, para ter os sentimentos de Cristo por ela. Muitos se afastaram da igreja, com o coração trancado, revoltado, com uma atitude dominada pelo inimigo, no alto da sua indignação, convencidos racionalmente de que a sua posição é coerente, e se afastaram. Mas o Espírito de Deus está no coração quebrantado, que tem os sentimentos de Cristo, porque Cristo não desistiu desta igreja. Ele tem um sonho para esta igreja e vai realizar este sonho nesta igreja, no nome de Jesus. Isso está profetizado. Ele não é homem para mentir, é competente, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, porque é a igreja de Deus. Joio vai sair, o trigo vai ficar. Onde é que eu estou? Num processo de apostasia? Resistindo ao Espírito Santo? Tocando a minha vidinha do meu jeito? Lidando com as coisas do Egito porque eu gosto? Me convém? Me agradam? São interessantes para mim? Eu digo que não tem nada a ver? Irmãos, no nome de Jesus, não faltem no sábado que vem. No Brasil eu tive a oportunidade de assistir lá transmitido pelo NASP, a palestra aqui que esse nosso irmão vai fazer, Scott Maia. Não percam, é mais lucidez para os jovens, discernimento, maturidade, irmãos. Nós estamos num momento que precisamos de maturidade espiritual. Tem milhões de contrafações chegando, mas o caminho é um só, e precisa de lucidez. Aproveita, irmãos, a oportunidade que esta igreja aqui, representada da pessoa do pastor, o corpo aqui de anciãos e a liderança, está dando de oportunidade para você, irmão. Você está aqui neste país, está aqui nesta igreja, e nesta realidade, para ser salvo, para ser alcançado, e depois, para levar para o mundo aqui, este evangelho, mas do jeito de Jesus. Com amor, com carinho, com paixão, com intensidade, com interesse de coração, com o verdadeiro espírito. E aí sim, as pessoas olharão para você e se sentirão atraídas por este evangelho. Estamos vivendo um período de grande luta, de grande batalha. Finalmente, a chuva do Espírito Santo é a nossa única solução para termos acesso ao nosso Salvador, a Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Zés para trazer esse hino, para nos colocar nesta atmosfera de uma reflexão profunda e de uma decisão, sermos conduzidos pelo Espírito Santo de forma racional a uma decisão. Enquanto o Zé estiver cantando, eu quero que você, no nome de Jesus, você que já se decepcionou com esta igreja e já se viu no processo de perder o amor por ela, por sentir-se rejeitado, por sentir-se decepcionado, desencantado, desiludido com um monte de coisa.
Mas agora, neste momento, você está entendendo profeticamente como as coisas funcionam. E que você precisa ser trigo. O trigo resiste. O trigo tem um sentimento de Cristo. O trigo tem misericórdia, tem compaixão, tem complacência e conhece a realidade. Ele não é bobo, ele sabe, ele tem os olhos espirituais abertos. Ele conhece a realidade. Mas em detrimento da realidade, apesar dessa realidade difícil, ele não condena. Ele se humilha diante do Senhor e clama, e chora, e suplica pela conversão de si mesmo e pela conversão desta igreja, para que se levante e brilhe e seja triunfante no nome de Jesus. Você, que já teve o seu coração em algum momento trancado, magoado, chateado, eu quero fazer uma oração especial por você, no nome de Jesus. Enquanto você estiver ouvindo, ao sentir-se tocado pelo Espírito Santo, venha aqui na igreja, porque hoje é o dia da sua libertação, no nome de Jesus. E o diabo vai tirar as mãos dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e vai te libertar para sentir o que Jesus sente por esta igreja, defeituosa, fraca, débil, mas é como a menina dos olhos de Deus, como está revelado e profetizado. Estarei aqui orando, aguardando você. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu
desfaze o que sou. Refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, e morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Irmãos, eu estava pregando numa igreja em Curitiba, numa sexta-feira à noite, começando um trabalho ali de final de semana com os irmãos, e eu pregando e falando sobre a chuva serôdia, e aqui à minha esquerda tinha um jovem, um rapaz, que olhava com um semblante que brilhava, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei impressionado com isso. E eu olhando para a igreja, e toda hora eu olhava para ele e dizia, meu Deus, que coisa! Levei a pregação e parti para o apelo e chamei as pessoas que queriam receber a chuva serôdia, o Espírito Santo, receberam uma oração pela chuva serôdia, e a igreja veio, e ele ficou sentado, e eu continuei, daqui a pouco ele se levantou, olhou assim, e chegou mais próximo. Eu orei. Depois eu pensei, alguma coisa extraordinária aconteceu com esse jovem, alguma coisa aconteceu. E cumprimentando os irmãos, ele veio por último, eu abracei e disse, alguma coisa maravilhosa aconteceu com você nesta igreja hoje, o que aconteceu? Ele disse, olha, isso nunca aconteceu comigo, eu vivi uma experiência, vem cá, você vai me contar tudo, não vai me esconder nada, sente aqui, me conta. Ele começou a contar. Ele disse, eu estava prestando atenção na pregação, eu disse, eu percebi. Você não tirar os olhos de mim, mas parecia que você estava vendo outra coisa. Ele disse, sim, eu estava prestando atenção, daqui a pouco o púlpito sumiu, o pregador, tudo sumiu, e eu comecei a ver um campo gigantesco, assim, a Terra, o planeta Terra, assim, sabe? E vi os povos, vi os chineses, vi os africanos, e vi, sabe, e ele falou várias nações, assim, e eu enxergava as nações todas, eu fiquei olhando para tudo aquilo na minha frente, esses povos todos, e daqui a pouco entrou uma mão gigantesca e foi posicionada sobre eles. E eu pensei, isso só pode ser a mão de Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco a mão se fechou e se transformou numa nuvem e começou a chover. Acontece que as gotas daquela chuva caía sobre uma pessoa aqui, sobre outra pessoa lá, sobre outra pessoa, sobre muitas pessoas, mas não caía sobre todas as pessoas. E ele disse, eu fiquei incomodado e perguntei, Senhor, por que esta chuva não cai sobre todas as pessoas? Por quê? E a resposta veio no ouvido dele. O Espírito lhe falou, porque nem todas querem. Tudo sumiu, ele me enxergou novamente no púlpito, viu as pessoas na frente, entendeu o que estava acontecendo, qual era o apelo, entendeu que era pela chuva serôdia, se levantou imediatamente. E quando ele se levantou e deu o primeiro passo, ele ouviu o Espírito Santo novamente lhe dizendo, todas essas pessoas estão indo para frente, dizendo que querem a chuva serôdia, mas na verdade, poucos aqui nessa noite receberão, porque poucos querem verdadeiramente. Você se levantou no apelo do Senhor. A pergunta é, você realmente quer? Faça um exame de consciência e permita ser quebrantado diante do Senhor, no nome de Jesus.
E você que ficou sentado, sente o toque precioso do Espírito Santo para dizer ao Espírito: Senhor, derrama a chuva, Senhor, hoje sobre mim? Se essa é a sua realidade, levante-se também. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos todos aqui. Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida, Deus conhece os dramas que você já viveu na igreja, Deus conhece os desafios, Deus conhece tudo. Quero chamar o pastor Cláudio, por gentileza, aqui na frente. Deus conhece toda a sua experiência, Deus sabe, mas Deus quer colocar em você o sentimento de Cristo, o olhar de Cristo. Eu quero pedir que o pastor venha aqui comigo na frente. O pastor é o nosso líder espiritual, é o responsável diante de Deus por nós, ovelhas aqui, neste rebanho, nesse aprisco. Ele vai apresentar a intercessão neste momento, clamando a Deus por sua igreja, para que o Espírito Santo seja derramado e nos dê o fruto do Espírito, transforme a nossa visão, o nosso sentimento. Nos dê a mente de Cristo, para que andemos no Espírito e nos levantemos com o reavivamento verdadeiro para superarmos toda a crise que está se apresentando aí, que vai piorar muito, irmãos. Vai piorar e muito. E o profeta disse: vocês estão cansados com os que correm a pé, e quando tiverem que correr com os que correm a cavalo, como vai ficar? Então, esse é o momento do preparo. O preparo é algo que envolve investimento, esforço, empenho, busca, envolvimento, irmãos. No nome de Jesus, entenda isso. O pastor vai clamar agora pela sua igreja, por nós. E eu vou concluir esta oração no nome de Jesus. Vamos segurar o ombro da pessoa que está ao nosso lado, assim como um só corpo. Abrace a pessoa que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, que dia diferente na nossa vida. O banco desta igreja não nos segurou. Porque o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração. E falou hoje de uma maneira diferente. Em muitas outras vezes também nós nos levantamos diante do Senhor, aceitando diferentes apelos que aqui foram feitos pelos Teus servos. Mas hoje algo diferente aconteceu. E nós Te louvamos por isso. Louvamos o Senhor porque a igreja está aceitando nesta hora, neste dia, este convite amoroso do Espírito Santo. E todo aquele que vai a Cristo através do Espírito nunca será lançado fora. Que promessa preciosa! Então, Senhor, cumpra-se a Tua vontade na nossa vida. E então, Pai, derrama não apenas umas gotinhas, mas uma chuva torrencial. Que aquelas dificuldades espirituais que nós sabemos quais são, aqueles problemas que a gente enfrenta no relacionamento entre nós irmãos, as dificuldades que a gente sente, tal qual os discípulos sentiam, e eles ficaram lá até que do alto foram banhados pelo Teu Santo Espírito. Somente quando todas as questões foram resolvidas, é que o Teu Santo Espírito foi derramado. E que ele seja derramado e que o amor penetre profundamente. Pai querido,
Obrigado porque usaste o teu ministro para trazer esta mensagem para nós. E que sintamos gozo e alegria, para que este apelo que nos foi feito pelo teu Santo Espírito nesta hora não termine hoje ao pôr do sol. Às vezes estas são as nossas lutas. Nos levantamos, ficamos de pé, mas quando a semana começa e o corre-corre se inicia, algumas coisas vão ficando para trás. Pai, que a gente não fique na rabeira ou na derradeira, mas que sejamos vanguardas nesta posição que o Senhor nos permitiu ficar hoje de manhã. Continue ouvindo a nossa voz nessa hora. Continua, Pai, por favor. Querido Deus, somos ovelhas machucadas, feridas, cansadas, decepcionadas. Cada uma aqui sofreu impactos em uma direção. Mas, Senhor, diante do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, ministre a cura, a libertação, a recuperação, restaura a força, dá energia espiritual, derrama o teu Santo Espírito, restitua, Senhor Deus, o que foi perdido, devolva a alegria, a paz, a harmonia, no sentimento incondicional de perdão e amor. Levante o teu povo, levante a tua igreja, decidida a ter o sentimento de Cristo. Prepara-nos, Senhor Deus, porque Cristo Jesus está voltando daqui a alguns meses, não sei quantos meses, mas daqui a alguns meses. Esta é a sensação forte do meu coração. Estamos às portas do maior evento e nós não queremos ficar do lado de fora. Ó Deus, faça com que cada pessoa que entenda o seu ministério nesta igreja, para ser luz, para ser sal, cumprindo assim o plano e o propósito de Deus, que tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que ame mais Cristo Jesus do que qualquer outra coisa nesse mundo. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pelo milagre que o teu Santo Espírito está fazendo agora, ao ministrar a cada coração a tua cura mais especial, no nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.